E agora é hora de Abra Sua Mente com a nossa querida Patrícia Rossi, ela que é analista comportamental e vem conversar conosco hoje sobre um assunto muito interessante, que é a projeção e os seus comportamentos. Não é isso, Paty? Seja bem-vinda, boa tarde, é um prazer tê-la conosco mais uma vez. É isso sim, Léo. Boa tarde a toda a nossa audiência, boa tarde você, boa tarde a nossa família aqui no estúdio da Auriverde. É sempre um grande prazer e uma grande honra estar aqui com essa família que cada vez cresce mais um pouquinho, né? Não para de crescer. Isso é verdade. Agora, Paty, o que é projeção sob a ótica comportamental? Nosso assunto de hoje. Bom, a projeção ela é um conceito da psicologia, especialmente abordado dentro da psicanálise de Freud, mas também muito utilizado dentro da área comportamental. E a projeção, ela lida com comportamentos, que é um mecanismo de defesa, que as pessoas têm e acabam projetando na outra pessoa, né, como um mecanismo de defesa, comportamentos, pensamentos, atitudes e ações em outra pessoa. Então, ela projeta em outras pessoas coisas que são dela. Um exemplo, vamos supor que nós estamos conversando aqui e, de repente, Léo, você me faz uma pergunta. E essa pergunta, ela starta em mim um sentimento de raiva. Eu, inconscientemente, não consigo identificar esse sentimento de raiva em mim. Eu projeto esse sentimento de raiva em você. Aí eu pergunto para você e falo, mas, Léo, por que você está com raiva de mim? Por que você está sendo tão agressivo comigo? Por que você está agindo dessa forma? Então, eu pego a raiva que eu estou sentindo através de uma pergunta que você fez, que me startou um sentimento de raiva que eu não identifiquei aonde ele está, e transfiro e projeto em você. Então, eu vejo essa raiva em você, como se você estivesse com raiva e não eu. E detalhe, Léo, essa projeção, ela acontece em várias áreas, em vários conceitos. Vamos falar dos relacionamentos interpessoais. Pode acontecer essa projeção nos relacionamentos interpessoais, como eu acabei de dar esse exemplo. Você me faz uma pergunta e starta uma raiva em mim, eu não consigo identificar essa raiva e projeto essa raiva em você. Então, eu entendo que essa raiva está partindo de você e não está em mim. Ambiente de trabalho. Um líder despreparado que sofre com a insegurança, ele pode projetar na sua equipe essa insegurança. Então, ele projeta na sua equipe achando que a sua equipe não é capaz, a sua equipe ela é incompetente, mas a insegurança é dele, mas ele projeta na sua equipe. E no ambiente familiar também. É muito comum pais, né, mãe ou pai, ou ambos, projetar nos seus filhos a realização de sonhos que ele não realizou. Então, ele quer que os filhos realizem os seus sonhos, os seus desejos. Isso é muito comum dentro das profissões. Agora, como identificar a projeção em si? É fácil, Léo. Quando você começa a ter muitos comentários críticos, quando você começa a criticar o comportamento da outra pessoa, na realidade você está vendo nessa pessoa coisas em você que você se desagrada, mas que você não trabalhou e que você não consegue enxergar em você. Então, observe, se tem situações que você critica muito essas situações ou alguns comportamentos que você observa na outra pessoa, na realidade isso é seu. Você precisa trabalhar isso, porque você consegue identificar através da conexão, né? Por exemplo, isso aconteceu comigo, né? Eu tinha muita falta de paciência com pessoas que falavam muito. Então, a pessoa vinha, falava, eu ficava impaciente com aquela pessoa. Mas por quê? Eu comecei a observar que eu era igual. A minha impaciência é porque eu queria falar e a pessoa não deixava. Então, eu precisei trabalhar isso em mim. Então, você observa que aquilo que te desconforta no comportamento da outra pessoa... E que geralmente é o que está acontecendo na minha vida. É uma característica tua. A outra pessoa só está refletindo aquilo que vem de você, né? Então, você tem que fazer essa análise. Segundo, você aceitar as suas fraquezas, os seus limites, porque o que começa a acontecer? Quando você começa a receber o feedback dessa forma,
você se fecha, você não quer aceitar essa deficiência sua que precisa ser trabalhada, né? Você não quer reconhecer em você algo no seu comportamento que precisa ser trabalhado. Principalmente porque existem muitas projeções que você realiza que vai estartar dores que são suas e que normalmente está presa lá na tua infância, né? Dores que precisam ser vistas. Então, começa a observar se você critica muito determinados comportamentos, se tem certas situações que você se incomoda muito com determinadas pessoas, começa a observar isso e começa a trabalhar isso. E aceitar feedback também é algo muito bacana, porque quando você recebe feedback e consegue trabalhar os feedbacks, você começa a ampliar e melhorar os seus comportamentos. Bom, essa é a forma de identificar em nós mesmos. Exato. E nos outros, como identificar a projeção? Praticamente a mesma coisa, mas fica muito fácil quando você vai conversar com uma pessoa e ela é muito hostil. Ela começa a ser hostil com você. Ela tem comportamentos exacerbados, exagerados. Ela está fazendo uma projeção. Você está ali, de repente você fez um comentário de boa, nada a ver, a pessoa veio com 5 pedras na mão. Ela está projetando algo, alguma dor que está estartando nela. Ela está projetando em você o comportamento dela, com aquela pergunta. E, Léo, quando você começa a observar, você fala, gente, como as pessoas elas estão machucadas, né? Porque às vezes você fala, gente, mas o que eu fiz? O que eu falei? Eu não fiz nada. Por que a pessoa teve esse comportamento? Uma projeção. Ela projetou em você uma dor. E fica mais fácil você trabalhar, porque você entende que não é seu isso. Mas para isso você tem que ter clareza. Você tem que observar. Não é conhecer o assunto, é se conhecer. É fazer uma autorreflexão. Nunca vai ser sobre a outra pessoa, né? Vamos dizer assim. É sobre você. Então, vamos lá. Eu fiz uma pergunta boba. Nada a ver. Por exemplo, Léo, que hora que você vai sair daqui? Posso conversar com você um minutinho? Você já vem com 5 pedras na mão. Você fala, caramba. Para que isso? Alguma coisa, em algum momento, em alguma situação, em alguma situação que você teve uma mágoa, você teve ou algum comportamento seu que precisa ser trabalhado que fez você agir dessa forma. Você projetou em mim a sua raiva. E a projeção ela pode estar vinculada a uma repetição de padrões ou a ciclos recorrentes? Normalmente está, Léo. Sabe aquela sensação? Primeiro vamos entender o que é repetição de padrão ou ciclo recorrente. Sabe aquela situação que você vive na sua vida, que você resolve ou pensa que resolveu, passado algum tempo acontece de novo? Você fala, de novo? Não acredito que isso aconteceu comigo. Aí passa algum tempo, você de novo essa situação. Isso são padrões recorrentes ou repetições, ou ciclos recorrentes ou repetições de padrões. Isso acontece porque você não está observando a situação e não está mudando o seu comportamento em relação a isso. E a projeção acontece por quê? Porque você projeta esse novo ciclo para que você tenha uma forma diferente de resolver aquela situação. E aí, se você não resolve, você começa a ter o ciclo recorrente. Então, sim, a projeção ela pode estar atrelada a ciclos recorrentes ou repetições de padrão. Lembrando, Léo, que eu falo que comportamentos eles são ensinados, né? Então, vamos lá. Vamos falar de uma projeção muito comum, onde há uma repetição de padrão muito comum. Vamos supor que eu venho de uma família, isso é só um exemplo, ok? Onde meu pai e minha mãe eram pessoas agressivas uma com a outra, elas se agrediam verbalmente e fisicamente, lembrando que é só um exemplo. E esse foi um padrão de comportamento que eu aprendi. Embora eu tenha dito para mim mesmo que eu não gostaria de ter um relacionamento dessa forma, eu acabo projetando nos meus relacionamentos a mesma situação. Então, você observa que tem uma repetição de padrão junto com uma projeção. Então, quando eu for me casar, eu vou procurar pessoas que têm o mesmo comportamento que meu pai tinha e começo a agir da mesma forma que minha mãe agia. Ou seja, eu começo a repetir um padrão que me foi ensinado, fazendo uma projeção.
Ficou claro isso? Ficou. Lembrando que é um exemplo. Sim, é como uma equação, por exemplo, em que você quer um resultado diferente, mas continua fazendo a mesma operação. Exato. Ou seja, usando os mesmos números ali na equação, vai ter o mesmo resultado. Não vai mudar o resultado. Mesmo que a gente projete isso. E é muito interessante esse exemplo, Léo, porque o nosso cérebro, ele trabalha na zona de conforto. Sim, ele vai te colocar sempre na zona de conforto. Mesmo que você esteja vivendo uma situação ruim, ela é uma situação ruim que é confortável para você, porque você já conhece essa situação ruim. Sim. Então, você sempre vai estar dentro dessa zona de conforto. Então, o processo natural é esse. Por isso que nós precisamos estar em estado de observação. Quando a gente observa que a gente está querendo ter um resultado diferente, mas agindo da mesma forma, se a gente não mudar essa estratégia, o resultado vai continuar sendo o mesmo. Por isso a recorrência, porque a gente sempre está no estado, né, do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. É muito difícil uma pessoa passar por uma situação onde está havendo uma projeção ou uma repetição de padrão, que ela consiga ter consciência que ela está fazendo isso. Ela sempre vai precisar de uma outra pessoa para ajudá-la a enxergar. E por que esses padrões acontecem, Paty? Como eu disse, é uma forma, primeiro é um mecanismo de defesa, né? Tanto a psicanálise como a psicologia, ela vai te ensinar isso. É um mecanismo de defesa, é a forma que você tem de se defender dessa situação. Porque quando você vai trabalhar isso, você vai estartar dores. Então, as dores têm que ser trabalhadas. É um mecanismo de defesa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, porque são padrões que nos foi ensinado. Nós temos ali uma educação que nós recebemos dos nossos pais e eles nos educaram dentro da educação que eles receberam, né? Aí os nossos avós, os nossos professores, os ambientes onde a gente vai estar inserido. Então, tem os padrões que nos são ensinados. E esses padrões, não que exista algo de errado com os padrões, mas a gente precisa estar sempre corrigindo a nossa rota. Né? A gente tem que estar sempre observando os nossos comportamentos para que a gente possa ter uma mudança nesses comportamentos. Né? Se eu começo a criticar muito o Léo, eu tenho que observar o que está acontecendo. Né? Por que eu estou criticando o Léo? O que nele está me incomodando? Isso, com certeza, é um comportamento que eu preciso trabalhar. Agora, quais as estratégias para lidar com as projeções e as repetições de padrão em mim e também nos outros, Paty? Sempre a autoconsciência. Sempre a autoconsciência. Em mim sempre vai ser a autoconsciência e a autoobservação. Eu tive um comportamento, startou alguma coisa na outra pessoa, eu preciso entender se isso é meu ou se é dele. Então, eu tenho que ter uma autoconsciência e uma autoobservação. E eu vou compartilhar com você algo, Léo, que é muito interessante. Eu lembro que eu estava dentro do Instituto Com Prática, trabalhando com o Val e a Damares, fazendo colhimento das turmas da programação neurolinguística. E teve um exercício que nós fomos fazer, uma dinâmica, que eu já tinha feito mais de 50 vezes. E assim, literalmente mais de 50 vezes. Que era um exercício que para mim não me trazia nada. E de repente, eu fui fazer com uma outra pessoa, né, porque precisava ajudá-la nesse processo, e fazendo com essa pessoa que era mais nova, lembrava muito um dos meus filhos, ele teve uma atitude comigo que me congelou. Startou em mim uma dor de infância, que eu precisei trabalhar naquele momento. Então, você observa, às vezes, um comportamento da outra pessoa, e foi uma coisa muito boba, foi a forma que ele pegou a minha mão e apertou a minha mão. Me levou a um lugar muito ruim da minha infância, que eu paralisei. E aí eu fui trabalhar essa dor. Então, você observa, era dele ou era meu? Era seu. Então, você vê como que é sério isso? A forma com que ele pegou na minha mão. E que para ele foi uma coisa super natural. E detalhe, quando a gente foi trabalhar isso, porque ele quis entender por que eu paralisei, ele explicou que o mecanismo, a forma com que ele pegou na minha mão era a forma que ele pegava na mão da irmã dele quando ele queria defender a irmã de uma determinada situação. Então, a atitude dele startava algo
que era muito particular dele, e certo algo em mim que era muito particular meu. Então, eu trabalhei aquela situação e ele também. Então, você precisa ter a autoconsciência e a autorreflexão. Startou algo, reflita sobre isso, para que você tenha ferramentas para você melhorar esse sentimento, resolver essa dor emocional. Então, esse é um ponto. A autorreflexão e a autoobservação. No outro, é você estabelecer limites e fazer perguntas. Vamos voltar lá no meu exemplo com você. Você me fez uma pergunta e eu respondi para você com agressividade, né? Perguntando por que você é agressivo. Como que você responde a isso? Porque na hora você vai ficar sem entender o que está acontecendo. Primeiro, você vai usar palavras, né, que levam a pessoa à reflexão. Por exemplo, nossa, muito interessante essa colocação. O que você quer dizer exatamente com isso? O que está acontecendo? O que você está sentindo exatamente? Esse tipo de pergunta leva a outra pessoa a refletir sobre a ação dela. Porque se você falar, não, quem está sendo agressivo é você, gera uma discussão. Você concorda? Sim. Agora, você, como é uma pessoa que está em processo de autoobservação e entendeu que o problema não é com você, então você começa a fazer perguntas. Sempre é interessante. Me fala um pouquinho mais sobre isso. Por que você está sentindo isso? Você leva a pessoa a refletir. É algo que a gente não está acostumado a fazer perguntas, Léo. Porque na nossa infância, a gente foi boicotado disso, né? Ah, mas por que disso? Já falei que é isso e acabou. Sim. Não era assim? Então, a gente não foi ensinado a fazer perguntas. Então, a estratégia faça perguntas e estabeleça limites. Né? Olha, não foi dessa forma que eu falei, eu sinto muito se eu me posicionei de uma forma que te magoou ou te ofendeu, mas eu falei exatamente dessa forma, eu quis dizer exatamente isso. Aí você entra com a comunicação não violenta, que é dessa forma que eu estou te falando, mas ao mesmo tempo você estabelece o limite. Então, para o outro, fazer perguntas, né, de forma positiva, usando a comunicação não violenta e estabelecendo limites. E para você acolher as suas emoções e seus sentimentos, fazer a autorreflexão, a autoanálise. É basicamente isso. Maravilha. E como encontrá-la, hein, Patrícia Rossi? Através das redes sociais, pessoal que quiser conhecer mais sobre este e outros assuntos que você acaba postando ali, como é que faz? Léo, meu WhatsApp é sempre muito fácil, a pessoa pode entrar em contato, me adicionar no WhatsApp, me fazer pergunta, eu estou à disposição. O WhatsApp é 14997740965. E nas redes sociais, o Instagram é Patrícia Rossi _oficial e o canal do YouTube, do YouTube onde eu subo todo esse conteúdo da rádio, que é Patrícia Rossi Treinamentos. Patrícia Rossi conosco aqui na programação da Auriverde, analista comportamental. Abra sua mente, é a coluna que a semana que vem volta. Um abraço para você, Pati. Um abraço, Léo, e a toda a nossa audiência. Fiquem todos com Deus, sejam todos muito abençoados e até semana que vem. Se Deus quiser. Valeu!